Boa noite. Um incêndio de pequenas proporções em um apartamento na Ponta da Praia, em Santos, assustou vizinhos e quem passava próximo ao local hoje pela manhã. Nestas imagens feitas com um celular, é possível ver a fumaça preta saindo pela janela do imóvel que fica no 7º andar. Este vizinho, que mora no 8º, conta que foi um dos primeiros a perceber que algo havia acontecido. Eu comecei a ouvir um barulho como se fosse a cortina batendo forte contra a parede. Eu comecei a procurar pelo meu apartamento, não achei. Aí fui na janela do quarto, não tinha nada. Quando eu abri a janela da sala, vi a fumaça, olhei para baixo e já estava pegando fogo, já estava começando a sair a fumaça muito preta. Os bombeiros chegaram em poucos minutos e controlaram o incêndio com os extintores do próprio prédio. Ninguém ficou ferido. No momento do acidente, o apartamento estava vazio. Foi só um apartamento, os outros, lógico, acabaram sendo tomados por um pouco de fumaça. E a causa provável aí seria um curto-circuito em alguns dos equipamentos elétricos da sala. O prédio fica na Avenida dos Bancários, na Ponta da Praia, em Santos. A via ficou interditada por cerca de 1 hora até o fim do rescaldo. Quase 10 mil pessoas celebraram o Dia de Portugal, comemorado ontem em Santos. O verde e o vermelho tomaram conta do entorno do Santuário do Valongo, no centro de Santos. O local foi escolhido para sediar a 8ª edição do Dia de Portugal na cidade. Adorando, uma coisa maravilhosa. Tá lindo, lindo. Lembrando dos meus pais de Portugal, me deu vontade de chorar, de saudades. Achei linda, tá linda a festa. Essa é a maior festa da comunidade portuguesa na Baixada Santista. Mais de 10 fadistas e grupos folclóricos trouxeram modas cantadas e bailadas de diversas regiões lusitanas. A programação tem o objetivo de valorizar a influência do país europeu na formação da cultura brasileira e principalmente santista. No nosso porto vieram todos os imigrantes, a porta de entrada dos imigrantes, e nada mais justo que a gente homenageá-los, porque Portugal foi o grande responsável pelo desenvolvimento econômico da nossa cidade. E essa relação é uma relação muito antiga, ela vem no centenário da Briosa Portuguesa, que é um time de futebol que está aqui, tem beneficência portuguesa, empresários que aqui cresceram, que tornaram a cidade que é em qualidade de vida e tudo mais. Uma festa portuguesa com certeza, com uma culinária regada ao vinho do Porto e um belo bacalhau com batatas, ou quem sabe essas deliciosas sardinhas na brasa. E para finalizar, de sobremesa, um pastelzinho de Santa Clara. O senhor não dispensa um prato de sardinha na brasa? Eu adoro sardinha na brasa, então eu gosto. Eu já comi o caldo verde, também estava ótimo, já comi o bolinho de bacalhau, também estava ótimo, tá tudo bom. A festa uniu lazer e solidariedade. Aproximadamente 8 mil pessoas que compareceram ao evento também contribuíram com a Escola Portuguesa de Santos, que atende 108 crianças carentes na cidade. Toda a renda é em prol da Escola Portuguesa, porque a Escola Portuguesa não tem renda, então a comunidade portuguesa e a Prefeitura Municipal de Santos ajudam nesse sentido. E todos os anos fazemos essa festa em prol da escola. O que a senhora está achando dessa festa hoje? Linda. Todo ano eu venho, acho todo ano cada dia melhor. Futebol, o técnico Levir Coupe foi apresentado como treinador do Santos na tarde de hoje. Confira na matéria do repórter universitário Beni Coquito Filho. Levir Coupe estava sem clube desde o ano passado. O contrato do treinador com o Santos vai até o fim de 2017. A estreia acontece contra o Palmeiras nesta quarta-feira na Vila Belmiro. E o técnico só vai ter um treino antes da partida. Levir confessou que ainda não conhece todo o elenco. Eu preciso de um apoio inicial para ter uma leitura, para tomar algumas decisões. Claro, a hora que a bola rola a gente tem uma noção, e já conheço alguns jogadores também, a maioria deles, mas eu penso que não vamos mexer muito na base, é claro, não vamos mexer muito na base, dar continuidade ao máximo,
E a partir de amanhã não, amanhã já defini, né? Porque depois de amanhã é jogo. O técnico Levir Coupe já treinou 20 times do Brasil, Arábia Saudita e Japão. O catarinense de 64 anos tem no currículo 2 Recopas Sul-Americanas e uma Copa do Brasil, além de ter sido vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 2004 e 2015. No Santos, o treinador vai disputar 3 competições: Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. São 3 campeonatos dificílimos e o Santos tem que se ajustar um pouquinho melhor para estar em condições de vencê-los. Então, acho que nós temos capacidade para isso. Vai depender do nosso trabalho. E ainda sob o comando de Elano, o Santos foi até a Arena da Baixada e venceu o Atlético Paranaense por 2-0 ontem. Com o resultado, o Peixe subiu para a 10ª posição do Campeonato Brasileiro com 9 pontos. O Santos apostou nos contra-ataques para vencer o jogo. E foi assim que saiu o primeiro gol. Em lance rápido, Bruno Henrique passou para Thiago Maia, que encontrou Kaique livre dentro da área. 1-0. O próprio Kaique definiu o placar após assistência de Bruno Henrique, ainda no primeiro tempo. 2-0. O Peixe volta a campo nesta quarta contra o Palmeiras na Vila Belmiro. A partida também é válida pelo Brasileirão. E para falar mais sobre o Santos Futebol Clube, nós recebemos o apresentador do programa Esporte por Esporte, Armando Gomes. Armando, boa noite, obrigado, viu, por participar mais uma vez com a gente aqui. Obrigado. Armando, primeiro, qual a análise que você faz dessa partida de ontem e também a participação do Elano? Foram 2 partidas, 2 vitórias. O Santos jogou bem. Ganhou do Curitiba jogando mal. O Vera ganha do Botafogo jogando mal. Ontem não, ontem jogou bem. Toque de bola intuitivo, não foi aquele toque de bola chato, né? Lateral, né? E você vê na jogada aí que o que prevaleceu foi o contra-ataque rápido, insinuoso, né? Insinuante. Não foi aquele futebol marasmo, chato, pra lá, pra cá, pra cá. Tava muito chato ultimamente. Tava muito chato. E o Elano botou o time pra frente, né? Você vê que ele conseguiu botar o Kaique junto com o Bruno Henrique, era muito difícil ver esses 2 juntos. E ontem eles jogaram o tempo todo. Eu acho que o Santos fez uma boa partida, jogou bem, com o Elano já 2 jogos que não toma fez 3, não tomou nenhum e deu um salto da 15ª para a 10ª posição. Uma grande vitória do Santos, o Santos jogou bem. Bom, e o Levi, a estreia dela no comando do time é justamente contra o Palmeiras. É o técnico que o Santos precisava para esse momento? Irineu, eu vou te falar uma coisa com sinceridade. Eu acho que técnico de futebol é questão de tomate de feira. Você pega, às vezes tá legal para salada, não tá, aí tu faz o molho. Entendeu? Então, desculpe a sinceridade. Se ele der sorte, ele vai fazer um bom trabalho. Primeiro, eu conheci o Levi como jogador. Trabalhava na TV Gazeta e o Levi naquela época era atleta, jogador. Cara muito honrado, muito decente, por onde ele passa ele deixa realmente uma marca de probidade, de decência. Agora, isso nem sempre ganha jogo, né? Senão o Padre Chiquinho aqui seria o técnico do Santos. Na realidade não é isso que ganha jogo. Mas temos que convir que o Santos contratou um grande caráter, um grande homem no sentido da probidade, da decência, é muito justo. Ele uma vez afastou o Fred, e o Fred reclamou. E ele, não sei se ele está vendo o programa, mas se tiver, sabe que eu estou dizendo a verdade. Ele falou o seguinte: eu sou o técnico, o Fred é jogador. No contrato do Fred, não diz que ele tem que jogar, não diz que ele tem que ficar no banco, não diz nada, a opção é minha. Então eu afastei, está afastado, o Fred. A mesma coisa ele fez com o Ronaldinho Gaúcho, lá em Minas, no Atlético. Então você vê que ele não é de brincadeira, é um cara sério. Agora, você sabe que nessa seriedade, nesse trabalho profícuo, né, precisa ter um pouco de sorte. Até para atravessar a rua você precisa de sorte na vida. Faz parte também, né? Agora, pelo que ele falou ali na apresentação dele, também na entrevista coletiva, ele não deve mexer muito na equipe, né, Armando? Nem dá para mexer, né? Porque ele assume hoje, amanhã já tem que apresentar a equipe que vai disputar a partida na quarta-feira. Mas ele está acompanhando o Santos já há 5 dias, né? 5 dias que ele está vendo o treino, conversando com o Elano, com o Marcelo, com o Modesto, mantendo contato da Dagoberto. Ele está se enfronhando, né, como dizia a minha mãe, está se enfronhando ali no clube, no intestino do clube, e já tem conhecimento do clube. Agora, a forma de jogo dele é que a gente não sabe qual vai ser, né?
Ele é um cara que sempre jogou para frente, né? No Palmeiras mesmo, ele botou o time para frente. Espero que ele faça isso no Santos, porque a RG, você sabe disso perfeitamente como eu, a RG do Santos é jogar para frente. Aquele toque de bola que vai, vem, aquilo é cansativo, é um marasmo que não chega a lugar nenhum, né? Agora, o Barcelona faz isso. Não, é um domínio de bola sem produtividade. Sem produtividade, sem ofensividade. Né? Então não adianta nada. O Barcelona faz isso, mantém a bola, retém a bola. Tem 3, Suárez, Neymar e Messi. Pega o Suárez, o Neymar e o Messi e bota junto com mais 8 da Portuguesa Santista. E faz um time. Você vai ver, vai dar resultado. Aí pode ter domínio de posse de bola também, né, Amanda? Aí pode. Bom, a gente está falando aqui do Levi, ele é o convidado do seu programa de hoje à noite, né, Amanda? Hoje à noite, Vai participar. Ele vai estar no programa hoje às 11 horas, 11 Quaraquaquá, ele vem aí com a gente, o Levi Coupe, para falar disso e muito mais, né? Quem sabe a gente descobre como é que ele vai jogar, né, Amanda? De repente você pergunta para ele. Ele estreia contra o Palmeiras agora, quarta-feira, 9h45. Bom, por falar em Palmeiras, quanto aos times da capital, o Corinthians segue como líder após vencer o São Paulo por 3-2. É a única equipe que ainda não perdeu na competição. Você acredita que essa equipe tem fôlego para conquistar o título ou vai precisar de uns complementos aí, Amanda? Não, o técnico, ele é que nem uma maionese, né? A maionese, quando ela sai do ponto, você pode meter azeite português, pode meter azeite lisboeta. Se ela saiu do ponto, você não bota mais a maionese no ponto, ela azedou. E quando você coloca ela no ponto, dá tudo certo. Você põe um pouquinho de ovo, põe uma azeitonainha, dá tudo certo, porque ela está no ponto, a maionese. Então o que acontece com o Corinthians é que o técnico do Corinthians, ele colocou o Corinthians no ponto. Uma defesa forte e um ataque onde ele deu. O Romero voltou para a seleção paraguaia, quem diria? O Rodriguinho voltou para a seleção brasileira, quem diria? E eles contrataram o Jadson. Com o Jadson e mais Rodriguinho e Romero, formaram um senhor time. O Corinthians é um time de respeito. Eu não sou corintiano, eu estou à vontade para falar. Sim. Mas é o time a ser batido, é o Corinthians. E o Jô marcando gol quando precisa, também aparece, né? Também. O Jô é um jogador altamente limitado tecnicamente, mas é alto, tem boa impulsão, boa velocidade, vem rendendo e está numa fase boa. Amanhã vou dizer que o Renatinho voltou a jogar bem. Por quê? Porque o Santos ganhou. Então, o problema não é do Renatinho no Santos. Assim como no Corinthians, o técnico teve uma participação muito grande. Ele deu, a meu ver, coesão para o time do Corinthians. O Corinthians hoje é um boneco que tem cabeça, tronco e membro. Ou seja, tem a carcaça pronta. Defesa, meio-campo e ataque. Bom, o São Paulo segue com a campanha irregular. O que falta para o Tricolor é engatar uma sequência de vitórias? O São Paulo é uma no cravo, outra na ferradura, né? Você pensa que ele vai... Não acha que vai, né? Quando pensa que vai, ele fez uma partida boa, né? Conseguiu ganhar do Palmeiras, ganhou bem, uma bola na trave, um pênalti não marcado, os senhores lembram perfeitamente. Ganhou bem o São Paulo, muito bem. No jogo seguinte, perde. Aí volta a ganhar, pega o Avaí e ganha. Quer dizer, é uma lá, outra cá. Uma lá. O São Paulo não tem estabilidade. O São Paulo, ele oscila muito, né? Talvez seja porque o time do Rogério Ceni está numa formação. Talvez seja isso, né? A desculpa que pode ter, porque que o time não rende, não tem uma sequência o São Paulo, né? Esse é o problema. Bom, já o Palmeiras, que é o próximo adversário do Santos, venceu o Fluminense 3-1. O que dá para esperar desse Palmeiras justamente no jogo de quarta-feira? O Palmeiras é um time bom. Você vê nesse lance aí, a lateral cobrada pelo Zé Roberto, a complementação é plena. Aí o gol de empate, feito pelo Henrique Dourado, pegou a sobra. O Palmeiras depois fez esse gol aí, foi o segundo, desempatou o jogo, uma jogada maravilhosa pela direita, e aí pela esquerda, já no finalzinho do jogo, né, nos estertores, né, no crepúsculo da partida, houve esse gol, 3-1, vitória merecida do Palmeiras em cima do time do Abel Braga, que é o Fluminense. É para ficar preocupado o Santos? É para ficar preocupado, sim. O Santos vai enfrentar o Palmeiras, que é um time bom, é um time rápido, não joga com a bola curta, joga com a bola em profundidade. Todo cuidado é pouco. O Palmeiras é um bom time e o Santos está vivendo essa fase de renascimento, né? Vamos aguardar. Bom, já pelo Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Real Cubatense perdeu em Santos para a Mauaense. Aos 22 minutos, a Mauaense abriu o placar. Júnior aproveita o rebote e faz 1-0 para a equipe do interior.
Ainda no primeiro tempo, aos 43, o Real Cubatense desperdiça uma grande chance de empatar. Em cobrança de pênalti, o meia Kaká para nas mãos do goleiro Valdemar. No segundo tempo, o Real Cubatense tentou pressionar e abriu espaços para Mauaense contra-atacar. Aos 38 minutos, Júnior, o nome do jogo, deu números finais na partida disputada na Caneleira. Mauaense vice-líder com 19 pontos, 2. Real Cubatense, quarto colocado com 11, 0. No meu ver, fomos bem, porém não concluímos certos. Eles tiveram duas chances, para mim, duas chances claras e fizeram os 2 gols. Porém, a gente dominou o jogo. Quem viu o jogo, hoje era uma vitória certa nossa, porém perdemos o pênalti e não concluímos certos. Perdemos o jogo em 2 bolas deles. O próximo jogo da equipe de Cubatão vai ser no sábado, às 3 da tarde, contra o Atlético Mogi, em Mogi das Cruzes. Vale destacar que faltam 3 rodadas para o término da primeira fase. Os 4 primeiros do grupo, que tem 7 times, avançam na competição. Vamos treinar forte essa semana, acredito que não tinha ninguém suspenso para o próximo jogo. Vamos seguir firme, o trabalho está sendo feito, apesar de algumas pessoas não acreditarem. É difícil, mas acredito que estamos no caminho certo. Armando, é a primeira competição profissional do Cubatense, está em 4º lugar na chave. Dá para classificar, você acredita, para a próxima fase? Dá, porque classificam 4, né? Sim. Classificam 4, mas é bom que se diga o seguinte, que esse time foi formado, vai fazer 8 meses. Não dá para você formar um time em 8 meses, né? E conseguir fazer com que o time renda, né? O time não tem uma sincronia ainda. É feito com jogador de várzea, mesclado com alguns atletas do sub-20. Então, é um time que é uma colcha de retalhos. Eles não têm culpa, isso aqui não é uma crítica, não. Eles fazem aquilo que eles podem fazer, né? Você vê que eles não têm nem campo para jogar. Jogam no campo do Jabaquara. Jogam no campo do Jabaquara porque tem um documento que prova que eles são de Santos, ou inscritos por Santos, o que prova e comprova que eles têm essa possibilidade de jogar no campo do Jabaquara, na Caneleira. Mas acho que Cubatão podia se fechar. Se há uns 20 anos atrás, né, a prefeitura de Cubatão dava uma força, mas as prefeituras hoje, elas não têm dinheiro para nada. Estão dando força para ninguém, né? Bom, Armando, e o Jabaquara? Empatou em 1-1 contra a União Mogi das Cruzes. Com isso, o Jabuca soma 8 pontos e segue em 5º lugar do grupo 4, justamente atrás da Real Cubatense. Jabaquara, nessa rodada, perdeu a classificação. Ele estava em 4º, foi para 5º. O Jabaquara agora, se terminasse hoje, não se classificaria. Olha, eu tenho muita pena do Adelino Rodrigues. Eu adoro o Adelino. O Adelino é um cara decente, como vereador, foi um exemplo de probidade, né? Mas ele pegou um foguete, Irineu, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Jabaquara não tem dinheiro para nada, para absolutamente... Aí o meu amigo Vitor Serpa, que é diretor de Jabaquara, funcionário, fala, Armando, até uma coisa, hein? Não devemos nada. Eu digo, mas que não dever nada, mas também não conseguir fazer nada, né? O Jabaquara vive esse drama, né? Você ainda nem trabalhava em rádio ainda, você era garotinho, eu já via o Jabaquara escapar da segunda naquela defesa do Antônio Feliciano, que era o advogado. Mas, lamentavelmente, o Jabaquara hoje, ou alguém terceiriza e bota o Jabaquara para frente, ou vai ser esse eterno marasmo, tomando porrada em cima de porrada. Lugar, né? Desculpe a sinceridade. O Jabaquara parece que aquela mulher que gosta de apanhar, né? Desculpe a sinceridade. Mas não é possível, não é possível. Faz que nem a DG, pede licença de 2 anos, então. Pelo menos, desculpe. Se reestrutura, né, de repente, claro, volta com mais força. E estrutura, exatamente. Obrigado, viu, Armando? Boa noite para você. É um prazer. Dizem que amor verdadeiro é imortal, um sentimento que permanece fincado na alma e só aumenta com o passar dos anos. Se você tem alguma dúvida da força dos corações apaixonados, com certeza vai mudar de opinião depois de assistir a reportagem de Bianca Midledge, produzida especialmente para esse Dia dos Namorados. Abraços, beijos e um carinho que não para nem um minuto. Parece coisa de adolescente, mas eles só estão recuperando o tempo perdido. E quanto tempo! 42 anos separam o início do amor e o final feliz. A história começou em 1975 em Andradina, no interior do estado. O Roberto estava de passagem pela cidade como jogador de futebol. E numa dessas andanças viu a Regina na varanda da casa. Ele se encantou pela jovem de 19 anos e todos os dias decidiu passar por ali, deixando uma lembrancinha.
eu decidi que todas as vezes que eu passasse por lá, eu colocaria um raminho de flor, alguma coisinha que chamasse atenção, porque eu descobri que naquela casa, naqueles dias, né, morava a mãe dela e ela. E os irmãos não estavam mais ali, estavam estudando. Eu falei, opa, já não temos um irmão mais para me complicar. Só a mamãe. Mas eu não sabia de quem era, como vinha. Até que a curiosidade, fiquei escondida para ver quem era e apareci no portão para a gente se conhecer. E aí a gente começou a ter uma amizade. E aí ele queria namorar. Mas a minha mãe não permitiu que a gente namorasse, porque ele era jogador de futebol. Ele, né, estava passando por Andradina. E aí a gente namorava escondido. O campeonato de futebol acabou e Roberto precisou voltar para sua cidade natal, Jacarezinho, no sul do país. Regina foi estudar em Bauru. Os dois pretendiam se casar, mas desempregado e com medo de não poder dar uma vida digna para a namorada, o jogador decidiu se despedir. Ele deixou o bilhete dizendo que nós não íamos continuar, que era para eu ser feliz, para eu estudar, que ele ia seguir o caminho dele e que eu seguisse o meu também. Tudo aquilo que ela já tinha na vida e que ela queria ter, o futebol naquela época não ia me permitir que ela desse continuidade. Então eu pensei, bom, se eu não posso fazê-la feliz e se eu a amo, se eu não amasse, eu sairia com ela a qualquer hora, a qualquer momento, procuraria convencê-la e tal. Mas como eu a amo muito, amava e amo muito, eu decidi que ela fosse feliz com outro. Alguém que fosse fazer dela uma rainha, que a princesa ela já era menina. O tempo passou, Roberto largou o futebol e passou a trabalhar em um banco. Ele se casou e teve 2 filhos. Ela teve um relacionamento longo sem frutos. Quando ficou solteira de novo há 2 anos, Regina lembrou do primeiro namorado e decidiu fazer contato. Facebook. Mas ele não me respondeu. Passou muito tempo, ele não me respondeu. Eu falei, tá vendo? Não quer saber, não tá nem aí, não tem interesse. Mas eu não sabia que ele estava passando por esse momento de luto, exatamente. E foi quando, agora eu sei, que a filha dele falou para ele, falou, pai, tem que entrar no Facebook, tem que trocar essa foto de capa, tem que pôr outra fotografia, tem que mudar, já faz 1 ano que a mãe morreu, que não está presente, né? Então vamos mudar, né? E foi quando ele entrou no Facebook que ele achou a minha mensagem. Foi dia 24 de setembro. No que eu estou olhando o celular, eu vi um negócio no MSN, que eu não mexo muito com o celular. Eu olhei MSN, cliquei no MSN, uma mensagenzinha ali. Você é o Carlos Roberto, não sei o quê, parari, parará, tal. Falei, opa, oi? Deve ser a Maria Regina. O reencontro aconteceu em outubro do ano passado, mais de 40 anos depois. 10 horas eu estava no aeroporto. Desci do desembarque e tal, olhei, cadê Maria Regina? Olhei, nada de Maria Regina. Aí eu olhei embaixo da escada, assim, do lado da escada, estava ela parada. Aí eu fui, né, tranquilo. Eu não conseguia me mexer. Fui lá e tal, e ela parada. Aí eu fui, abracei-a, ela estava tremendo toda, e eu também, né, a emoção da gente se ver, se abraçar e tal. Resolvi dar um beijo. Foi o despertar mesmo, sabe? Aquele amor todo que estava adormecido, despertou, foi muita emoção mesmo. O casamento aconteceu no dia 28 de maio, com direito à lua de mel em Paris. 26 de novembro, nós ficamos noivos. Ficamos noivos. De verdade, de formal. Formalmente noivos, né? E resolvemos então marcar a data para o dia 28 de maio, agora passado,
porque dia 28 de maio é o dia de casamento da minha mãe. Este será o primeiro dia dos namorados como marido e mulher, e quis o destino que o lar desses pombinhos tivesse varanda, flores e o número 1 para relembrar todos os dias o primeiro amor. No Santa Portal você encontra outras histórias emocionantes de amor. A edição de hoje termina aqui. Reveja todas as reportagens do Caderno Regional em nosso canal no YouTube. É só acessar youtube.com/santaportal. Eu volto amanhã. Tenham todos uma boa noite e até lá. Tchau.